Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente fazer essa pintura. Vamos ver como foi desenvolvido? Eu vou começar a pintura por essa folhinha. Deixa eu passar logo mostarda nessa região aqui dentro. Pincelzinho número 8, viu? Eu vou espalhando mostarda, deixando ela esfumaçada para baixo e para cima. Só vou preencher a região central. Nem vou preencher para a lateral totalmente, nem para baixo e nem para cima. Só parte central. Agora, eu vou vir aqui com verde grama. E venho fazendo o preenchimento. E vou emendando, né, os tons. Pode ir emendando assim, riscando. Riscando no sentido, nesse sentido aqui, ó, vindo para o caule. Sempre emendando, puxando nesse sentido. Se ficar meio riscadinho, pode deixar, ótimo. E vamos fazer agora toda a borda. Desse lado também. Olha só que vai ficando riscadinho. E vou fazer nesses risquinhos, tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima. Deixa eu terminar o preenchimento aqui. Vou pegar um pouquinho de branco. E vou suavizar essa região. E vou suavizar essa região. Agora, eu quero sépia. Com o sépia, eu vou escurecer um pouquinho aqui. Eu vou escurecer um pouquinho aqui. Eu vou escurecer aqui embaixo. Aqui eu vou contornar um pouco. E vou vir escurecendo esse risquinho aqui, ó. Essa parte. Peguei um pouquinho mais de branco. E só vou riscar um pouquinho aqui minha folhinha. E aqui a mesma coisa. Agora, eu venho para essa outra folhinha. Só que aqui, olha, esse pedacinho aqui é folha. Deixa eu pegar um pouquinho de branco e colocar aqui. Eu vou seguir aqui com o verde grama. Aqui embaixo. Mostarda. Mostarda desse outro lado.
E aí, você vai observando onde estou distribuindo o mostarda. Aqui nessa região central, eu vou passar verde grama. Eline, eu não tenho verde grama. Use verde seco, eu não tenho verde seco. Use verde, um pistache, vai ficar bem clarinho. O pistache, mas vai dar certo. Se quiser mais escurinho, usa o pinheiro, usa o oliva, tá? Agora, eu vou terminar o preenchimento de toda a minha folhinha com verde grama. E as emendas das tintas, é assim mesmo, tentando deixar riscadinho. Não é passando muito pincel não, viu? Aqui. Pronto. Um pouco de branco. A gente deixa meio riscadinho, aí traz um ar de ruguinhas, né? Pra nossa... um pouquinho enrugado, nervuras. Pra nossa folhinha. Agora, eu quero o sépia. Aqui o sépia vai pesar mais. E vai subir aqui, ó. Aqui embaixo. E na pontinha. Marcar direitinho aqui. E vou trazer um pouquinho mais para cá, para dentro. Esse sépia. Toquezinho mais de branco. E vou descer aqui com o verde grama. Vou trazer até o finalzinho do meu tecido. O sépia. E eu quero branco aqui em cima. Aqui eu venho subindo com verde grama também. E as coisas começam a se emendar. Vou pegar mostarda e vou trazer aqui. Essa mistura de mostarda e verde.
aqui embaixo, eu vou reforçar o sépia. E vou colocar um pouquinho aqui. Um pouco de branco. E aqui um pouquinho de branco a mais. Agora, vamos para a flor em si. Eu vou começar o preenchimento da minha florzinha, aqui, ó, por essa pétalazinha aqui atrás. Eu vou preenchê-la inteira com magenta, pincelzinho número 8. Eu vou pegar agora um pouquinho de branco, colocar aqui em cima, meio riscadinho mesmo. Um pouco de vermelho carmim, principalmente para essa região aqui embaixo, vai escurecer um pouquinho e modificar o tom, né, do magenta. Aqui eu vou pegar sépia. Vou aprofundar essa região e vou trazer um pouquinho aqui e aqui. Não troquei o pincel, é o número 8 ainda, viu? Trazer um pouquinho mais aqui. E sempre assim, ó, puxando o meu riscadinho. É bem tranquila a pintura. Nessa dobrinha, eu vou colocar um pouquinho de branco. Eu vou preencher agora essa outra aqui, ó, completa com o magenta. Eu vou pegar agora vermelho carmim e vou passar aqui dentro. Um pouquinho aqui. E venho logo com o branco. O branco eu vou trazer aqui. E quero aqui também. Um pouquinho de sépia aqui dentro. E aqui atrás. Deixa eu aprofundar um pouco mais aqui. Eu vou fazer, né, vou iniciar aqui o preenchimento dessa região com o vermelho carmim. Deixa eu vir trazendo aqui. E vou crescer bastante esse vermelho. Pegar um pouquinho de branco. E vou colocar por aqui. Olha a posição que tô puxando essa tinta, né? Sempre, ó, nessa direção, como se eu quisesse deixar um pouco riscado. Eu vou seguir aqui com magenta. E vou trazer magenta até aqui.
O vermelho carmim, vou passar aqui, porque magenta, ele mostra a emenda, se não ficar esfumaçado, ele mostra. Então, esse vermelho é quem vai fazer essa emenda ficar mais discreta, o vermelho carmim. Vou seguir aqui com o vermelho. E vou preencher toda essa parte aqui de baixo com ele. Eu falo de baixo porque, né, a gente tem uma dobrinha aqui. Deixa eu emendar aqui direitinho. E vou tratar de terminar logo isso aqui, ó, tudo com magenta. Aqui embaixo, eu quero um pouquinho de verde ou de mostarda. No caso, eu peguei o verde grama e um pouquinho de branco. E vou puxar aqui em cima. Deixa eu vir aqui com o sépia, desse lado. Pra ter uma sombra. O fato é que eu pintei essa parte e secou. Então, eu dei continuidade agora. Estou aqui na luta para fazer as emendas. Aqui, olha. Um pouquinho de sépia. Deixar escurinho aqui embaixo. E esse escurinho, ele vem por aqui. Já essa parte aqui, deixa eu lavar o meu pincel para tirar esse sépia. Essa parte de cima, aqui, ó, a gente quer branco. A gente quer mais clarinho. Deixa eu pegar aqui tinta só de um lado do meu pincel, porque eu quero aqui um contorninho. E eu quero aqui também, ó. E esse branco, ele vem aqui. E vou puxar assim, riscando. E aqui embaixo, eu vou escurecer um pouco. Melhorar aqui o contorno. E vou, então, para o pistilo. Eu venho pintando aqui, olha, com magenta. Aqui. Vou pegar um branquinho aqui pra parte de cima.
Vou acentuar um pouco. Vou pegar sépia. Vou escurecer um pouco aqui a parte de baixo. E com tinta sépia só de um ladinho do pincel, eu venho aqui, olha. Trazendo aqui para baixo. Um pouquinho de branco. Espalhando o marfim aqui para essa região de fora. Eu venho marcando aqui, ó, mais forte para dentro. E aqui para fora eu vou sumindo. A ideia é só umedecer o tecido, tá? Como eu já pintei essa parte aqui, por sinal já tá sequinho. Então, só vou tendo cuidado para não manchar. Mas você pode iniciar sua pintura justo pelo fundo. Fica mais fácil, né? Aqui. Agora, é só um exercíciozinho de paciência, uma vez que eu iniciei pela flor, para não sair borrando o que não interessa, que fique manchado. Aqui, olha, eu vou colocando o marfim, só assim, simplesinho, a mesma coisa. Tô com o pincelzinho aqui número 14, cortado e lixado. Mas se tiver grande, né, no caso você tenha feito a florzinha primeiro, igual eu, aí você pode pegar um pincel menor, porque facilita pra gente fazer o contorno sem borrar o que já está feito. Aline, e se eu fiz igual você e eu borrei aqui minha florzinha? Corrige, pega aí o magenta, né? Corrige com o que você, a cor que você tiver. Se for verde, pega o verde, caso da folha, se for a flor, pega o magenta, enfim. Olha só, isso que eu quero. Eu quero deixar o meu tecido um pouco úmido, mas assim, sem mostrar demais. O marfim, ele se perde aqui, basicamente, nesse tom desse tecido. Porque eu sugiro que você use aí na sua casa o clareador incolor, tá? É que eu estou sem. E como eu preciso umedecer um pouco o meu tecido, então vai com um tom que seja mais discreto, para eu conseguir perder aqui sobre o meu tecido. Umedecendo o pano, né, sem ficar muito marcado. Olha só, esses cantinhos todos assim, ó, eu vou caprichando no marfim. Aí, acabou a tinta, eu venho aqui pra fora. Só limpando o pincel, pressiona um pouco mesmo o pincel, para que a tinta entre bem no tecido, tá certo? A gente vai trazer aqui mais cores, né? Não vamos ficar com esse fundo assim marfim. Mas para já, com a função de umedecer o tecido, será o marfim mesmo. Aqui. E eu vou colocar aqui também, ó. Deixa eu ver aqui.
Agora, gente, eu quero verde maçã. E eu vou pegar até um pincel menorzinho. Esse é um 14, ele é bem grande, não é isso? Deixa eu ver, aqui eu quero um 10. Mas olha a situação, tá equivalente a um 8, porque ele tá muito acabadinho. Então, vamos imaginar que eu peguei aqui um pincel número 8, tá certo? Olha, o que que eu vou fazer? Os cantinhos que não é folha, que não é flor, eu venho com o verde maçã. E aqui, ó, não colocamos marfim, né? Pronto, eu vou trazer o verde maçã para sumir em cima desse marfim. Aqui. Olha só, eu vou pintando a parte de dentro. Lembra que a gente não colocou marfim para cá, não foi? Foi só para o lado de fora? Pronto. Agora, eu vou colocar o verde maçã, mas eu vou trazer ele, ou trazê-lo para cima desse marfim. Viu? Observa que já fica mais escurinho a região, né? Que não tem marfim e que a gente passou o verde maçã. Aqui. Vou trazer aqui um pouquinho também. Aqui. Sempre que o seu pincel tiver tinta, que você estiver fazendo um fundo, você vem, ó, encostando esse pincel com tinta no desenho, assim, ó. Às vezes eu vejo, né, as meninas tá iniciando, aí dá um medo de pintar, aí elas fazem assim, ó. Esquece de encostar a tinta aqui, ó. Ficam as flechinhas, brechinhas, né? Faça isso não, contorna mesmo. Aqui, ó, o desenho, não deixe nada sem pintar. Aí, a tinta vai acabando do pincel, pronto. Aí, quando você traz esse pincel para trabalhar aqui fora. Aqui. Esses espaços vazios aqui dentro, esses espaços eu vou preencher bem com esse verde. Eu passei marfim aqui, venho trazendo. Vou limpando o pincel para essa região de fora. E nessa hora a gente já deixa, né, aparecendo direitinho o que é fundo e o que são os elementos aí de flor, folha, botão, porque consequentemente não ficarão pintados. E claro que isso aqui ainda não tá pronto, né? Deixa eu colocar por aqui. Deixa eu colocar por aqui. Eu quero uma cor bem escura para dar bastante profundidade. Olha só quem, isso não é preto. Até parece, né? Isso é verde pântano. Porque esse verde, ele leva realmente muito preto em sua composição. Olha só, tá vendo? Agora já dá pra gente ver que não é preto. E esse verde pântano, aqui acabou minha tábua, por isso que tá manchando um pouquinho.
Eu vou colocá-lo deixando meio manchado, meio riscado, na verdade, sabe? Que assim, eu não vou emendar muito, eu vou sair assim puxando. Aqui, ó. Aí eu saio assim. Aqui precisa ficar bem escuro. Deixa eu riscar um pouco. Tirar daqui. Vamos deixar assim meio riscado, como se fosse um ambiente que tem muita vegetaçãozinha, né? Não tem só essas folhinhas e essa flor. Tem outros tipos de vegetação. Deixa assim. Aqui, ó, tá muito central para ficar clarinho. Por aqui também vou marcar. Deixa eu marcar por aqui direitinho. Aqui um pouco. Deixar manchado mesmo, não vou trabalhar muito isso aqui, não. Aqui também vou manchar um pouco. Aqui é só o pincel sujinho. Bom, e deixa aí. Quando a gente terminar de pintar tudo isso, aí a gente vai conseguir enxergar as necessidades de colocar mais escuro, de o que trabalhar mais por aqui. Bom, vamos lá para a pintura aqui dessa folhinha que tá aqui atrás. Eu vou passando mostarda assim, vou passar no centro mesmo. Espalhar o mostarda por aqui. Enchendo boa parte da folhinha. Descer até aqui embaixo. Mas ele não tá por trás, assim, de um monte de coisa. Não era melhor deixar, porque o mostarda é claro, ele devia ficar, né? Mas assim, nesse lugar aí, a gente faria mais escuro. Pensa assim, só que não tá encostadinho no outro não, tá? Quando a gente coloca assim, né, um arranjinho de flor em um lugar, as folhinhas ficam afastadas, tá certo que alguma coisa encosta em alguma coisa. Mas, necessariamente, não tem que ficar coladinho.
Eu estou aqui com o pincel número 10, cortadinho, lixado, aquele que equivale a um 8, número 8, né? Que ele é bem velhinho. E o verde que eu estou usando aqui é o verde grama. Vou trazer ele aqui dentro, se unindo, né, com esse mostarda. Aqui. Vou terminar todo o preenchimento dessa minha folhinha com esse verde grama. Mas é bom sempre fazendo as emendas, não deixar secar essa tinta, porque senão depois as emendas vão ficando assim marcadas, meio manchadas, né? Não fica muito bom. Então, vamos cuidar rapidinho. Principalmente nas regiões onde tem que emendar os tons. E o restante em volta é mais tranquilo. Aqui. Pronto. Agora eu quero um pouco do sépia. As folhinhas, né? Mesmo guia de cores. Aqui, ó, puxando pro ladinho. Deixa eu amassar aqui. E para o acabamento aqui em volta, pode usar um pouquinho de sépia, né? Tipo um contorninho. Aqui, aqui e ali. Não precisa ser em todos os lugares. E eu quero um pouquinho de branco para a luminosidade. Aline, eu queria usar marfim, use marfim, tá? Não tem problema não. Essa folhinha a gente não puxa, né? As tipo nervuras aqui, arredondando. Pode deixar meio assim, ó, meio comprido. As marquinhas meio compridas. Tá vendo que você melhor pintar primeiro, né? O que tá atrás. Às vezes as pessoas dizem, ah, não tem problema. Mas quando a gente pinta primeiro o que tá na frente, aí o acabamento daquilo que tá atrás pode manchar aquilo que tá bem na frente. Pronto. Agora deixa eu delimitar novamente aqui, ó.
correção é bem fácil, bem simplesinha, tá certo? Pronto. Deixa eu pegar um pouquinho de magenta. Colocar aqui. Colocar aqui. E um pouquinho de branco. Pronto. E eu aqui com o pincel batendo em vocês. Prontinho. Bom, gente, essas outras duas folhinhas aqui, eu pintei, né, igual a essas que a gente já havia feito. E quanto a essa daqui, eu deixei pra fazer junto com vocês, porque ela tem essa dobrinha. Bom, eu vou começar colocando logo aqui o branquinho. Aqui, ó. Aline, mas não é melhor colocar o sépia, não? Tanto faz, você colocar primeiro o sépia ou branco. Colocar um pouquinho mais pra ficar mais clarinha. Lembra que é riscando, assim, ó, deixando meio riscado, não precisa emendar muito. Pronto. E aqui também. Olha só, fiz o preenchimento dessa região aqui de dentro, igual, né? Fiz a base só pra gente colocar luz e sombra. Eu fiz a base igual, aqui, ó, igual todas as outras folhas. Agora, aqui eu preenchi, a dobrinha eu preenchi só com mostarda. Bom, pegar o sépia e vou delimitando esse pincel, número 4. Eu venho aqui delimitando, olha, a minha folhinha e também deixando riscadinho. Deixar bem contornadinha, porque ela tá num espaço muito escuro, onde tem muitos tons parecidos, para que ela não se perca. Esses cabinhos também preenchi, mas mesma coisa daqui. Aqui. Eu vou fazer aqui, ó, um contorno. Eu vou escurecer aqui dentro. Eu vou partir essa região aqui, ó, ao meio e vou puxar para um lado. Só para um lado. Aqui eu nem vou mexer. Pegar um pouquinho aqui de verde grama, que tá secando, isso aqui rápido. Só pra eu melhorar a emenda. Agora, eu vou vir aqui, olha, com branco. Aqui. Eu tô sentindo falta de um pouquinho aqui, ó, né? E partir também um pouquinho aqui, ó, a folhinha. Então, né, deixa eu partir ela um pouquinho, ó, tá? Bom, só pra lembrar, né, deixa eu melhorar aqui esse... E também serve pra gente lembrar. O preenchimento do cabinho com verde grama. Um lado leva sombra, que é o sépia. E o outro leva branco, que é a luminosidade.
aqui, ó. Tinha colocado até uma coisa como uma folhinha, uma sepalazinha, algo assim. Pronto. Deixa eu espalhar um pouquinho aqui. E assim eu fiz. Preenchi com o verde grama, coloquei sépia e coloquei branco, tá certo? As demais foram feitas iguais e os cabinhos foram feitos bem assim. Agora, nós vamos para a pintura do botão e da flor. Deixa eu pegar logo aqui o verde grama. Venho pintando aqui o cabinho até essa região aqui que começa, né, a enlarguecer. Essa parte aqui, ó. Aqui eu já vou seguir, esfumaçar, para você lavar o pincel não. Só tirar essa de tinta e vou seguir com magenta. Fazer uma emenda curta, né? Não precisa subir muito o verde, nem descer demais esse magenta. A emenda será aqui. Como é que faz emenda curta e emenda longa? Ó, se você vier colocando aqui o verde e for emendando, vai embora, fica com emenda longa. Se você quer fazer uma emenda curtinha, ou vice-versa, né? O magenta também a gente pode ir descendo. Quer fazer uma emenda curtinha? Você pinta o espaço de verde, pinta o espaço de magenta e vem aqui, ó, o espaço de magenta, né? E vem aqui, movimento circular, só emendando os dois pontinhos. Aí fica assim, uma emenda curtinha. Pronto. Agora, gente, eu vou preencher todo o resto da minha florzinha com magenta. Eita, Aline, mas essa outra, né? Você fez os pedacinhos, agora vai complicar. Não vai complicar, sabe por quê, ó? Por isso. Você passa o magenta e os risquinhos permanecem aqui, eles não vão desaparecer, tá vendo? Então, eu vou preencher tudo com magenta e volto só pra gente detalhar. Bom, tudo preenchido, agora eu vou vir aqui com o vermelho carmim, tanto escurecendo, né, alguns pontinhos, quanto modificando o tom de alguns lugares. Olha só. Aqui embaixo eu vou deixar assim bem mais escurinho, né, uma região que não chega muita luminosidade. Eu vou escurecer por aqui, acho que eu tô com essa tranquilidade aqui, porque o meu trabalhinho, né, eu parei, secou, aí a gente pode, né, encostar a mão à vontade, mas se você tá pintando um todo de uma só vez, aí cuidado para você não borrar. Olha os pontos onde eu vou colocando esse vermelho carmim. Elina, eu posso colocar um vermelho profundo, por exemplo? Pode, vai ficar mais escurinho. Eu posso colocar púrpura? Pode também. Aqui, as separações, olha. Separação das pétalazinhas. A parte de dentro eu vou deixando assim mais escurinho. A parte de baixo também mais escurinho. Essa região aqui, central. Aqui, ó, que tá indo para trás da folhinha. Aqui. Deixa eu trazer até aqui embaixo, porque aqui, ó, eu vou fazer essa parte inteira. Se você tem muita dificuldade, tá começando agora, você pode pintar pedacinho a pedacinho, igual foi feito aqui, tá? Porque às vezes a gente demora muito, aí vai secando, vai ficando difícil. Mas se você consegue fazer um pouquinho mais rápido, pode pintar inteira assim, tudo de uma vez. Tamanho sugerido para essa impressão, eu diria que uma folha A3, tá? Um tamanho bom para um pano de copa, por exemplo. Deixa eu riscar aqui um pouquinho, assim, ó. E aqui também. Mas eu quero
alguns pontinhos com mais profundidade. E quero também sobressair um pouco isso aqui. Deixa eu lavar meu pincel, deixa eu cuidar logo disso aqui. Tirei o magenta do pincel. Tirei o vermelho carmim. E agora, eu vou mexer com mostarda. Agora, eu quero o verde pântano. E o verde pântano, ele vai servir não para isso aqui, mas para isso aqui, ó. Aqui atrás. Deixar mais escurinho, meio riscadinho, não vou emendar demais não, tá? Vê como sobressaiu, né? Deixa eu pegar aqui, agora lavar meu pincel outra vez, pra tirar esse verde, porque eu quero agora sépia. Com esse sépia, eu vou escurecer um pouco aqui. Eu vou escurecer aqui dentro. Veja que eu tô sempre escurecendo essa parte aqui de dentro. Por quê? Porque é uma região que vai lá, né? Bem profunda. É como se fosse um copinho aqui. Vem descendo aqui, ó, esse copinho. Aí, eu vou aproveitar, escurecer um pouquinho aqui. Eu vou escurecer também um pouquinho aqui. Aqui dentro. Essa separaçãozinha aqui das pétalas. E já tá bom, porque nós temos aqui o branco que vai nos ajudar a fazer tudo isso aparecer melhor. Mas eu vou passar um pouquinho aqui, essa parte de baixo, de sépia também. Deixa eu pegar o branco agora, então. Eu vou tirar esse excesso de sépia do meu pincel. Lavei o meu pincelzinho. Aí, aqui eu venho, né? Clareando umas porções. Vou deixando assim mais riscadinho. Ele tá secando, eu faço o quê? Pegue um pouquinho de magenta e coloque novamente, tá certo? Não precisa ficar aí agoniado que dá certo. Deixa eu marcar aqui bem mais. E sumir isso aqui para baixo. Fazer uns risquinhos aqui. Pra gente deixar um pouquinho enrugado, né, a pétalazinha. Olha só aqui. Deixando sempre assim mais riscadinho. Aqui.
você vai sempre buscar clarear quem tá por cima. Olha só, aqui tá indo para baixo, então a gente pega a parte que tá por cima, ó, tá em cima dessa outra, e traz essa luminosidade. Tô sempre assim com o pincelzinho de lado e riscando um pouco aqui. Olha só essa dobrinha. Tenho essa outra aqui também, ó. Essa daqui, olha a luminosidade. A luminosidade fica mais aqui em cima. Aqui também vou colocar um branquinho para sobressair. Riscar um pouco. E com o sépia, eu vou aqui, ó, melhorar esse contorno. Pronto, eu vou deixar assim aqui meio perdido nessa parte de dentro, mas falta ainda colocar a base de sustentação, né? Com o sépia, tinta aqui só de um ladinho do meu pincel. Aí eu venho aqui. Pronto, deixa eu pegar aqui um pouquinho de branco. E posso passar por aqui, só para dar um brilhinho. E essa florzinha também fica pronta, mas nós ainda temos que nosso botãozinho. Deixa eu tirar tudo isso daqui. E o nosso botãozinho também é a mesma cor, né? É um arranjinho de uma mesma florzinha. Implica dizer que eu vou começar aqui minha pintura do mesmo jeito. Eu quero verde, o verde grama, deixa eu pegar aqui. Eu venho pintando aqui com verde grama. Crescer um pouquinho mais aqui, deixar esfumaçado e seguir com aquela emenda curtinha. Tirei o verde, eu lavei o pincel. Passo aqui o magenta pra gente fazer aquela emenda curtinha de magenta com o verde grama. Aqui. Vou tirar o excesso de tinta do meu pincelzinho e venho aqui com aquele movimentozinho circular. Só no encontro dos tons. E pronto. Vou terminar a pintura aqui com o magenta. Agora, eu vou pegar um pouquinho aqui de sépia, vou colocar aqui embaixo. Pode ser verde pântano, sépia. A ideia é que a gente escureça aqui embaixo. Um pouquinho de mostarda para a parte de cima. E vou trazer aqui, ó. Pode ser o branco também, porque aqui eu até coloquei o branco, não foi? Mas pode ser o mostarda, o branco, enfim. E pode colocar o branco aqui também, mas eu não vou colocar, não. Tá tão por trás de tanta coisa. Vou lavar o pincel.
Vou pegar o vermelho carmim e vou vir aqui, ó, passando aqui. Vou passar um pouquinho por aqui. Mas vou colocar um toquezinho de sépia aqui embaixo. Quero então branco. Colocar aqui em cima. E eu vou ressaltar bem, porque esse botãozinho tá assim livre, né? E além de ele tá livre, tá voltado aqui para cima, essa parte. Então, deixa eu vir aqui, ó. Clarear um pouco por aqui. Pegar um pouco do vermelho carmim, fazer uns risquinhos. E o magenta aqui embaixo. Só riscando. Vou pegar nada de branco, quase nada. Eu vou colocar por aqui, porque essa região eu vou deixar escurinha, igual isso aqui, tá certo? Vou pegar só um pouquinho de vermelho carmim e colocar nesse cantinho aqui. Pronto. O meu botãozinho ficará assim. Finalizado isso aí, eu vou pegar o verde pântano, tinta só de um ladinho do meu pincel, e eu vou vir assim, ó, colocando uns risquinhos aleatórios, como se fosse um outro tipo de vegetaçãozinha por aqui, tá certo? Formando umas folhinhas, que elas ficarão aqui. Ficará aqui. Você pode ir marcando alguns pontinhos. Aqui é o final da minha tábua. Aí, não dá muito certo passar aqui, não. Que pode passar até assim, ó, por cima, viu? Não tem problema nenhum. Coloque onde você quiser. Deixa eu colocar por aqui também. É bem livre. Vá olhando aí, onde você quiser colocar, você vai colocando. Mas, isso aqui seria mais que uma base de sustentação para as flores que eu quero colocar por aqui. Como se fosse um complemento de uma outra vegetaçãozinha, outro tipo, né? Então, deixa eu pegar aqui o branquinho. Tinta assim fraquinha do meu pincel. E eu venho formando umas flores. Uns botõezinhos. E vai complementando, né? Você vai colocar também isso aqui onde você quiser. Deixa eu colocar aqui.
Deixa eu fazer aqui mais para cima para você ver direitinho, né? Esses lugares assim mais escuros, dá para fazer aparecer bem direitinho. Colocar uns batidinhas. Pronto, gente. Aí você vai colocar, enfeitar o seu arranjinho aí com essas flores onde você quiser. Vou colocar mais algumas aqui. Vou pegar aqui o mostarda e vou sair colocando um pistilozinho para as flores mais formadinhas. Se você quiser colocar um amarelo, pode colocar, tá bom? Qualquer amarelo que você goste, fica bom. Tem lugares que eu coloquei assim, ó, só a batidinha mesmo, aí não precisa sair colocando pistilo. E assim, gente, ficou aqui a pinturinha do nosso arranjinho de flores. Logo mais eu trago uma nova ideia pra gente, tá bom? Beijos, até mais, tchau!